Meus amados irmãos, eu gostaria de ministrar nessa noite sobre a nossa leve e momentânea tribulação. Todos nós sabemos que a tribulação ela faz parte da nossa vida. Todos nós temos que lidar com problemas, todos nós temos que lidar com toda a sorte de adversidades. E muitas das vezes nós nos indagamos: por que é que eu sofro? Eu tenho certeza que essa pergunta ela já deve ter passado pela tua cabeça. Por que é que eu sofro? Ou por que é que minha família sofre? Por que nós sofremos? E Paulo, ele dá uma apresentação bíblica para essa pergunta. O próprio Paulo, meus amados irmãos, ele tem um currículo de sofrimento extremamente grande. Nós já vimos isso aqui em algumas ministrações, algumas pregações. Quer dizer, Paulo ele chega a dizer que ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Nós vimos, ou seja, ele foi açoitado não só por gregos, mas como por judeus. Ele mesmo descreve que ele sofreu um naufrágio por 3 vezes. Mas ele quer dizer o seguinte, ou seja, ele foi atribulado, mas ele não foi ou ficou angustiado. O que é angústia, meus amados irmãos? Angústia é um sinônimo de tristeza. O que ele quer dizer? A tribulação ela pode chegar até a vida, a tribulação ela pode bater na tua porta, mas o verdadeiro cristão, ao mesmo passo que ele passa por tribulação, a tribulação não o leva para a angústia, a tribulação não o leva para a tristeza. Ou seja, em todos os momentos em que Paulo ele sofre, ele no momento aquilo leva a uma tristeza, a um ponto vulnerável tal que ele pensa em desistir ou ele pensa em largar. Ao contrário, meus amados irmãos, ele fica cada vez mais motivado a continuar fazendo a obra do Senhor, a continuar a realizar tudo aquilo que o Senhor Deus entregou na sua mão. Ele disse: a tribulação ela não é um parâmetro para me fazer ficar triste. Paulo estava muito certo disso e ele mesmo declarou em Romanos 8, ou seja, a tribulação, quem é que pode me separar do amor de Jesus? A tribulação não é suficiente para me afastar do amor que está em Cristo Jesus. A tribulação existe, isso é fato, mas a tribulação não levará o cristão à angústia. Ele continua dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A perplexidade é uma característica, é um fato que ele pode nos acometer. A Bíblia relata que quando Davi ele chega naquele arraial em que o gigante Golias está ali zombando de Deus, zombando do povo de Deus, o motivo pelo qual, ou melhor, um dos motivos pelos quais não fazia com que aqueles soldados extremamente treinados na guerra não enfrentassem a Golias, é porque eles estavam perplexos. Eles estavam perplexos com o tamanho daquele homem. Eles estavam perplexos com a força daquele homem. Eles estavam perplexos com a ousadia daquele homem de ir lá daquela maneira tão clara e aberta e desafiar não apenas a Deus, mas desafiar a qualquer soldado. E aquela perplexidade fez com que nenhum daqueles soldados, por mais preparados que eles estivessem, que eles tivessem coragem de enfrentar Golias, que era um inimigo do povo deles. Mas não apenas isso, mas ele era também um inimigo de Deus. Eles ficaram perplexos. Agora, meus amados irmãos, isso mostra quando Davi ele chegou, viu aquele cenário, ele olhou para tudo aquilo, ele viu aquele gigante, ele pode até ter ficado perplexo, mas uma coisa nós sabemos que ele não ficou. A Bíblia disse que ele não desanimou. Antes ele se revestiu da força do Senhor e ele foi lutar contra aquele gigante. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava lutando com as suas próprias forças, ele não estava fazendo uso de suas armas ou de seus atributos, mas
por mais perplexa que seja a situação que você esteja, Deus, Ele te dá força, Ele te reveste de poder, de maneira que você não desanime. A Bíblia fala que certa feita, Eliseu ele estava em sua casa juntamente com o seu aprendiz, o seu moço, e a Bíblia diz que um rei de um povo estranho, ele começa a fazer planos, só que aqueles planos eles passam a ser revelados por Deus, e Eliseu ele fica sabendo de todos aqueles planos, de maneira que quando o rei ele tenta lutar contra o povo de Deus, o povo de Deus tem sempre a informação do que aquele rei iria fazer. E aquele rei ele começa a se indagar e a perguntar: será que existe um intruso no nosso meio? Quem será que está fazendo isso? Então uma pessoa chega até ele e diz o seguinte: tudo que o Senhor fala dentro do seu quarto, por mais fechado que ele esteja, dentro das suas câmaras, mas o Deus de Eliseu, ele revela todos os seus intentos, todos os seus desígnios, de maneira que Deus não encobre a ele os seus planos. Então aquele rei ele fala o seguinte: então nós temos que ir atrás desse Eliseu, porque se é esse profeta que está impedindo o nosso sucesso, ou seja, está impedindo que nós vençamos essa guerra, nós vamos então agora contra Eliseu. E a Bíblia diz que o moço então de Eliseu ele percebe, e ele olha, e ele percebe que a cidade na qual, a casa onde eles estavam, estava lá, ou seja, a casa onde Eliseu e o seu moço estavam, aquela cidade toda havia sido rodeada. Aquela cidade ela estava sitiada, ou seja, estava tomada de soldados e guerreiros que estavam ali com o objetivo de prender Eliseu. A Bíblia então dá conta que aquele moço ele vem correndo para casa para falar com o seu superior, ou seja, para falar com o seu professor, com o seu mestre Eliseu, e aquele homem ele está perplexo. Ele fala: você não sabe o número de soldados que está aqui, a cidade toda está rodeada, existem cada vez mais soldados, mais homens extremamente armados, e o que nós vamos fazer, meus amados irmãos? Naquela descrição existe uma perplexidade da parte daquele moço, e aquele moço ele chega perplexo na presença de Eliseu para contar toda a situação. Olha o que está acontecendo. Sabe o que Eliseu fala para ele? Eliseu olha para ele, Eliseu começa a fazer uma oração e diz o seguinte: Senhor, eu peço agora para que o Senhor abra os olhos desse servo, para que ele possa ver. E no momento em que Eliseu ele faz essa oração, a Bíblia diz que Deus ele abre os olhos espirituais daquele aprendiz, daquele servo de Eliseu, de maneira que quando ele começa a olhar, ele fica todo alegre, ele fala: olha o número de cavalos, olha o número de cavaleiros, olha esse exército. E então Eliseu olha para ele e disse: maior é o que está conosco do que aquele do que está no mundo, maior é o que luta por nós do que aquele que luta contra nós. Meu amado irmão, eu não sei qual é o problema que está na tua vida, mas o Senhor Deus ele quer que você olhe, que você abra os seus olhos espirituais e veja que existe toda uma hoste celestial repleta de anjos que estão simplesmente aguardando uma mensagem, uma ordem de Deus, para que eles te guardem em todos os caminhos, para que eles tragam a vitória que eu, você, que nós necessitamos. Meu amado irmão, você pode até ficar perplexo, mas você não pode desanimar. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E a Bíblia diz, ainda continuando, Paulo ele continua dizendo: nós somos perseguidos, mas não desamparados. Perseguição é uma coisa, meus amados irmãos, desamparo é outra. Podemos citar alguns personagens bíblicos aqui, como por exemplo José. José sofreu todo tipo de perseguição
o perseguiram. José chegou na casa de Potifar, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, ele enfrentou perseguição de todo momento, mas Jesus, Deus, ele estava sempre lá dizendo: você pode até ser perseguido, mas você jamais estará só, você jamais estará desamparado. A Bíblia fala de um outro personagem bíblico também bastante conhecido, Daniel, juntamente com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que desde o primeiro momento em que eles chegaram naquela nação estranha, em que eles foram transportados, desde o primeiro momento eles começaram a sofrer perseguição. Perseguição essa motivada pelo fato deles se consagrarem ao Senhor, pelo fato deles não quererem participar do manjar do rei. E a Bíblia diz que começou a haver uma perseguição. A Bíblia diz que nessa perseguição, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas quando Daniel foi lançado na cova dos leões, nós sabemos que Deus estava lá com ele, ou que os anjos do Senhor guardaram. Por quê? Porque nenhum daqueles animais sequer chegou perto dele. Ou seja, meus amados irmãos, a perseguição pode existir para o cristão, mas ele jamais estará sozinho, ele jamais será desamparado. A Bíblia ainda continua dizendo que em virtude da fidelidade dos 3 amigos, de Misael, Ananias e Azarias, eles se recusaram a adorar aquela estátua, eles se recusaram a adorar aquilo que Nabucodonosor havia decretado como lei, pois eles sabiam que existe somente um Deus do céu, um único ser que merece ser adorado. Mas em virtude dessa fidelidade, eles foram perseguidos. Mas a Bíblia também diz que no momento em que eles estavam na fornalha, todas aquelas pessoas viram um 4º homem. Ou seja, eles foram perseguidos, mas eles não estavam só. Eu quero dizer para você que você, minha amada irmã, você pode chorar, às vezes você pode não ter uma amiga, uma pessoa, um parente para contar tudo aquilo que você sofre, os problemas que você enfrenta, e você pode até chegar a pensar: eu estou só. Mas eu quero dizer uma coisa: você jamais está só. A Bíblia diz, através do Salmo 27:10: porque quando o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor, Ele me recolherá. Aí no profeta Isaías ele diz o seguinte: pode uma mãe esquecer do filho que ela cria? Pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta, que é de colo? Ele quer dizer, é muito difícil que uma mãe se esqueça, mas ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, o Senhor Jesus jamais te esquecerá. Por quê? Porque Ele tem gravado o seu nome nas palmas das suas mãos. Você pode estar sofrendo perseguição, mas eu quero dizer para você, meu amado irmão e amada irmã, o Senhor Deus é conosco. O Deus de Jacó está conosco e Ele é o nosso refúgio. Paulo ele continua a dizer: nós podemos ficar abatidos, mas não seremos destruídos. Podemos lembrar de várias situações de tremendo abatimento do povo de Deus. Eu me recordo, por exemplo, dentre algumas passagens, o sofrimento do povo de Israel quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. O templo foi destruído, o lugar onde Deus havia escolhido habitar, o lugar onde havia manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que aquele templo ele foi desolado, aquele povo ele foi levado cativo, eles foram destituídos de tudo que eles tinham. E a Bíblia diz no Salmo 137 que eles chegaram à beira do rio e eles começaram a chorar, eles começaram a olhar e a lembrar da sua terra, eles começavam a lembrar de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, da forma como Deus os havia tirado do Egito com uma mão forte, da forma como o Senhor Deus havia liberado eles
começavam a olhar para os israelitas, eles começavam a olhar para os hebreus e falavam assim: cantem um daqueles hinos que vocês cantavam em Sião, ou seja, em Jerusalém. E eles começam a dizer: como é que nós cantaremos em terra estranha? Como é que você pede para que nós cantemos quando a nossa situação é de tristeza, é de desolação, é de abatimento? Mas a Bíblia nos ensina e ela nos orienta dizendo: você pode até estar enfrentando um abatimento agora, mas, meu amado irmão, você não está destruído. Mal eles sabiam que passavam aqueles anos, passavam aqueles 70 anos, eles voltariam à sua terra, eles reconstruiriam aquele templo. E o profeta Ageu, então, ele profetiza dizendo: a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira, porque embora o primeiro templo ele fosse bonito, ele tivesse riquezas, mas no segundo templo, o próprio Deus, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, ele entraria naquele templo e ele estaria juntamente com todos os cristãos, ou seja, a glória ao próprio Deus, ele estava ali. Eu quero te dizer, meu amado irmão, eu não sei qual é a situação do teu problema, você pode até estar abatido, mas Deus, ele quer que você saiba, ainda não é o fim. De maneira que Paulo, então, ele chega a dizer, no penúltimo versículo do capítulo 4: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Talvez você olhe para a doença que você possa estar enfrentando e você fala assim: Senhor Deus, eu não sei, Pai, está demorando muito. O Senhor quer que você saiba o seguinte: o teu problema, a tua situação, ela é leve e momentânea. Deus, eu estou enfrentando um problema no meu lar, na minha casa. Deus, ele quer que você saiba, o problema no seu lar, ele é leve e ele é momentâneo. Pai, só o Senhor sabe o que eu tenho sofrido, e Deus, ele quer que você saiba, o teu problema é leve e momentâneo, porque em breve o Senhor, ele há de se revelar até você, e ele há de apresentar uma saída, um escape, uma solução. De maneira, meus amados irmãos, que quando nós estamos fora do relacionamento de Cristo, quando nós estamos apartados de Cristo, quando nós somos atribulados, sabe isso que acontece? A tribulação nos leva à angústia, nos leva à tristeza, mas quando nós estamos em Cristo, a tribulação, ela nos leva, sabe o que? Ao peso eterno de glória. Quando nós estamos fora do nosso relacionamento de Cristo, as pessoas ficam perplexas, e a perplexidade os leva ao desânimo, mas a perplexidade não leva o cristão ao desânimo. Sabe o que ela leva? Leva a um peso eterno de glória. De mesma sorte que a perseguição, ela faz com que muitas pessoas pensam que elas estejam desamparadas, e o abatimento leva muitas pessoas a acharem que eles estão destruídos. Mas tanto a perseguição como o abatimento para o cristão, como diz no versículo 17, nos levam ao peso eterno de glória. Talvez fique a pergunta para você: por que sofremos? Por que passamos por problemas então? Meus amados irmãos, existem muitos motivos pelos quais nós sofremos, mas eu gostaria de apresentar alguns para vocês. Eu gostaria de apresentar pelo menos 4. Gostaria que você acompanhasse comigo o que diz Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, apenas 3 versículos. Romanos 5, versículo 3, 4 e 5. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Versículo 3 do capítulo 5 de Romanos diz o seguinte:
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Paciência. Por que será que eu passo e por que eu sofro? Porque o Senhor quer que eu seja paciente. O Senhor quer com que eu aprenda a ser paciente. E a partir do momento em que, através daquele sofrimento, nós alcançamos a paciência, o que acontece? A paciência produz o quê? Experiência. Logo após, ou seja, a tribulação ela vai produzir paciência. Depois da tribulação ela vai produzir experiência. E por fim, a experiência vai produzir o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque eu sofro? Para que eu aprenda e para que eu alcance a paciência. E depois da paciência que eu alcance a experiência. E depois da experiência que nós alcancemos, então o que? A esperança. E por fim, no quarto ponto, meus amados irmãos, porque a tribulação produz para nós um peso eterno de glória e excelente. Último versículo do capítulo 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está fazendo um paralelo com Romanos 8,18, que ele diz o seguinte: tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Sabe que o Senhor Jesus, Ele quer que você saiba, meu amado irmão, quando você chegar lá, essa tribulação que produziu em você paciência, depois da paciência ela produziu em você experiência, a experiência fez com que você chegasse à esperança, e a esperança te levou a um peso eterno de glória muito excelente. Quando você chegar lá no céu, você vai olhar e vai falar assim: agora eu sei que tudo aquilo era muito pequeno comparado ao que eu estou experimentando agora. Todo aquele sofrimento que naquele momento em que eu não via, que eu estava atentando para as coisas que são temporais, quando eu estava olhando para as coisas que eram da terra, mas agora que eu estou no céu, agora que eu estou vendo o que é eterno, agora que eu estou participando de todas essas bênçãos de Deus, eu sei que tudo aquilo jamais pode se comparar ao que o Senhor Ele preparou para mim, ao que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam e o temem. Meu amado irmão, o seu problema, ele é leve. O seu problema, ele é momentâneo. Mas o seu problema hoje, ele está produzindo um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. De maneira que muitos sofrem, mas esse sofrimento não necessariamente os leva com que eles sejam galardoados, para que eles sejam recebidos no seio de Abraão, no seio do Senhor. E a Bíblia diz: querido, fique em paz. O Senhor Deus, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na tua paciência, na tua experiência, na tua esperança. E principalmente, existe um peso eterno de glória produzindo para você no céu. Curva a tua cabeça.